Irmãos, boa noite, tudo bem? Vocês estão um pouco sérios hoje? Dê um sorriso para a pessoa do seu lado, então, para dar uma descontraída. Dá um soquinho. Bem dado, um soquinho bem dado. Amém. Amém, queridos. Nós, como o pastor Diego falou, estamos iniciando um novo tema esse mês. E a gente vai falar propriamente sobre alguns aspectos que tornam a igreja uma igreja cada vez mais atrativa, que tornam a igreja cada vez mais simpática, e não na simpatia em si de querer satisfazer as coisas ou o mundo, mas na singeleza, na simplicidade do coração, como a igreja primitiva tinha essa característica e esse aspecto. E é claro que, para que a gente consiga alcançar isso, a gente precisa restaurar valores, princípios, a gente precisa reorganizar questões que são fundamentais na nossa vida. E nessas 5 semanas, a gente vai estar falando sobre alguns assuntos, e hoje, especificamente, a gente vai começar falando sobre estar firmados na palavra de Deus. Tá? Então, a gente vai falar bastante hoje sobre o fato da palavra de Deus precisar fazer parte da nossa vida, tá? Nós necessitamos que tenhamos relacionamento constante com a Bíblia, com a palavra, com aquilo que Deus tem a nos dizer todos os dias, através da sua Sagrada Escritura. Então, irmãos, nós vamos falar especificamente sobre o fato e o relacionamento que precisamos ter com a Bíblia. Dentro daquilo que a gente vai falar, você vai ver que muita coisa que a gente tratar aqui é bastante inicial na fé, é algo que a gente aprende no começo, quando a gente está ainda sendo introduzido ao Evangelho, e a gente está aprendendo o valor que a palavra tem, o sentido da Bíblia na nossa vida. Então eu vou entrar em aspectos que são primordiais, que a gente precisa restaurar no nosso coração, para que a gente consiga cada dia mais estabelecer um relacionamento com Deus. É muito importante isso. Quando a gente pega a história da igreja, por exemplo, primitiva, a igreja de Atos, quando ela começa no versículo, se eu não me engano, 46, 42 de Atos capítulo 2, ele fala que a igreja vivia, permanecia, se estabeleceu, ela todos os dias vivia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas o que guiava a igreja era o conceito daquilo que Deus havia estabelecido e dado sobre eles. Isso é tão interessante que, a partir do momento que o Espírito Santo desce à igreja, o texto anterior, um pouquinho antes, quando você está lendo Atos 2, o Espírito Santo desce à igreja, eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas de outros povos, ao ponto de que várias outras nações, se você contar, se eu não me engano, são 19 nações que são representadas ali, e eles começam a entender o Evangelho através das línguas que haviam sido recebidas. E a palavra fala que Pedro começa a pregar. Sabe o que é interessante nesse texto, queridos? Pedro não fala daquilo que ele sabia, ele não fala daquilo que ele achava, ele não fala daquilo que ele pensava que conhecia. Na verdade, Pedro fala sobre o Evangelho. E ele fala, o que está acontecendo aqui já está na palavra de Deus. Joel fala sobre a descida do Espírito Santo. E assim como aconteceu com Davi, o que está acontecendo aqui hoje é um reflexo. Então, irmãos, desde o princípio da igreja, quando o Espírito desce, a palavra de Deus é o norte, a direção. A palavra de Deus é a essência que nós precisamos ter para a nossa vida. Isso é tão importante, irmãos, que quando João começa, João capítulo 1, versículo 1, a gente está estudando João, né, no Didaquê, João capítulo 1, versículo 1 fala o quê? Vocês lembram esse texto de cor? E o verbo se fez carne, e a palavra se fez carne, para vir ao mundo, por nós.
a palavra de Deus se encarnou para que nós tivéssemos vida. E quando nós falamos isso, querido, estamos falando de Jesus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para Jesus, a essência da palavra. De Gênesis a Apocalipse, a palavra fala sobre Jesus. A essência é Jesus. É o início daquilo que Deus criou. Quando Jesus se manifesta, você quer um exemplo? Não sei se você vai lembrar disso, mas quando Adão e Eva pecam, como que Deus cobre eles? Ele sacrifica um cordeiro para que dê a pele para eles. Ali já estava representando Jesus. A palavra já estava se manifestando ali. Agora, irmãos, eu e você precisamos trazer ao nosso coração o conceito e a essência do valor que a Bíblia tem. Infelizmente, nós vivemos uma realidade hoje que eu acredito que não seja apenas nacional, que seja mundial, de uma defasagem de leitura da palavra. A gente já não tem mais tanto interesse. Nós estamos muito mais, quem sabe, focados em lermos outras literaturas do que aquilo que Deus tem para nós. Se a gente fizer um panorama dentro da igreja local, vamos pegar a ICV, imagine o culto com todos os membros da igreja, todos presentes, e a gente fizer uma pergunta: quem já leu a Bíblia inteira? Eu acredito que a gente vai ter mais ou menos uns 17% que fizeram isso. E é um valor muito baixo para aquilo que precisa ser vida para nós, para aquilo que precisa ser leitura todo dia, para aquilo que dá vida aos nossos corações. E olha que eu estou chutando alto, tá, irmãos? Porque nós, além do fato de sermos brasileiros, já não gostamos muito da essência da leitura. Nós, em muitos momentos, não nos identificamos com aquilo que a Bíblia precisa ser para nós, que é a fonte de vida. E a gente acha que a Bíblia só é um manual que Deus escreveu para que um dia, quem sabe, quando a gente precisar, a gente vá lá e pesquise, né? E a gente internaliza isso. Eu queria que você abrisse em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler o capítulo todo, e a gente vai entrar nesse aspecto da palavra. 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Se você encontrar e tem alguém ao seu lado que não está com a Bíblia, pode se aproximar, por favor. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, fala assim: mas você, é uma carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, tá? Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas.
Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permanece naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo está dando uma direção para Timóteo. Na sua última carta escrita, ele está falando sobre aquilo que viria a acontecer. Paulo já está tendo uma visão de como os homens iriam se comportar. É claro que naquela época isso já estava acontecendo, mas nós vemos isso gradativamente aumentando. Como hoje em dia é fácil você identificar como as pessoas são desobedientes aos pais. É ou não é? Como é fácil as pessoas serem irreverentes. Como hoje em dia é fácil você identificar as pessoas que são caluniadoras, que são implacáveis, que são defensoras do mal. Pessoas que não querem, e irmãos, quando a gente está falando sobre esse texto, nós estamos falando inclusive da igreja. Entenda isso. E aí Paulo escrevendo de uma forma milimetricamente dirigida a Timóteo, fala assim, mas você, querido, você sabe de quem você aprendeu. E de quem foi que aprendeu? E às vezes a gente fica pensando, nossa, foi Paulo que ensinou. Não, desde a infância você tem relacionamento com as Sagradas Escrituras. É lá que tem a solução para que você não se corrompa diante de tantas situações que virão pela frente. Então, ao mesmo tempo que Paulo está colocando a forma que o mundo se comportaria, tá? A forma que a insensatez viria sobre o coração do homem, ao mesmo tempo ele está falando para Timóteo, você não faz parte disso, foge deles, porque você entende, você tem, você recebeu. E aí ele explica o poder que a Bíblia tem sobre as nossas vidas, ele explica o poder que a palavra tem. Versículo 16 fala, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Sabe o que significa isso, amado? O que significa inspirada por Deus? Quem escreveu a Bíblia? Alguns homens. Inspirados por Deus, foi a fonte deles. Porque a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, o que mais fala aí na sua Bíblia? Para repreensão, para correção e para educação na justiça. Aqui está falando sobre um processo de metanoia, um processo de transformação de mente. O processo de transformação que a palavra traz sobre as nossas vidas. Tem esses 4 aspectos que precisam vir sobre nós. É o ensino que é trazido, é a repreensão de uma vida que nós tínhamos, amém? Correção, a palavra nos repreende e automaticamente nos corrige naquilo que nós precisamos ser corrigidos na nossa vida, e ela nos encaminha a vivermos diante da justiça de Deus. É interessante falarmos de justiça de Deus, porque nós só conseguimos entender o aspecto da justiça verdadeira de Deus através da palavra. Por mais que você se ache justo nas decisões que você toma, por mais que você se ache justo na vida que você leva, a verdadeira justiça só vem diante da palavra de Deus. Porque muitas vezes a justiça que você está pregando é uma justiça que beneficia apenas você. E não é justiça para alguma outra pessoa, não é verdade?
Mas a justiça que Deus tem para nós é completa e soberana. E vai ter momentos que, quando nós estudarmos a palavra, a justiça manifesta vai transformar você e não vai, vai acalentar aquilo que você já está vivendo. Essa é a justiça transformadora do Evangelho. Então, a palavra de Deus, ela é útil para nos ensinar. E essa transição, irmãos, todos nós precisamos passar em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, ela vem como ensino, ela repreende, ela nos corrige, ela traz essa correção sobre nós e ela nos encaminha. Isso aqui se chama conversão. Como é que a conversão vem nas nossas vidas, irmãos? Não é indo para a igreja. Não é você fazendo tudo que as pessoas te pedem. Como é que a conversão vem para a nossa vida, amado? Escritura inspirada por Deus trabalha o nosso coração para que dia após dia sejamos mais parecidos com Cristo. Esse é o valor que a palavra precisa ter nas nossas vidas. Então, irmãos, é importantíssimo que nós desempenhemos na nossa vida leitura da palavra todos os dias. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você sem ofender, não quero que você pense isso, mas é incabível alguém que ame a Deus não ter um relacionamento todos os dias com Ele através da Bíblia. É hipocrisia. Eu vou pôr um vídeo para a gente ver, depois, senão eu vou esquecer. E aí depois eu vou continuar comentando em relação a isso. Presta atenção nesses dados que essa pessoa dá. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the Bible. 4 times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there. Amém? Ali, queridos, eles fizeram uma pesquisa sobre leitura da palavra. Claro que vocês conseguiram ler. Então, eles pegaram 40 mil pessoas de idades variadas e eles conseguiram desenvolver mais ou menos uma matemática percentual de como a Bíblia interfere na vida das pessoas. Agora, o que chama atenção ali, queridos, é a quantidade de palavra que é lida. Então, você pega, né, como ele estava falando, 1 vez por semana não faz diferença nenhuma praticamente. 2 vezes por semana, ainda continua naquela linha. 3 vezes por semana ainda dá uma... Agora, eu achei interessante, porque ele fala que a pessoa que lia 4 vezes por semana era significativa a mudança.
Era algo assim diferente demais, era uma mudança extrema. Agora imagine a pessoa que lê todos os dias. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela tem o efeito sobre nós e traz poder sobre as nossas vidas. E nós precisamos trazer isso aos nossos corações. É interessante que o texto que nós estávamos lendo continua falando, para a educação na justiça, o 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E interessante, queridos, que alguém que está habilitado, ele não precisa apenas de treinamento para melhorar o que tem, ele precisa se desfazer de algumas coisas que ele tem. Concorda comigo ou não? Ele tem que tirar algumas coisas para que ele possa evoluir. Ao mesmo tempo, ele precisa acrescentar naquilo que ele já tem que é bom. E a gente viu isso ali. Eu achei interessante demais, a primeira estatística ele mostrou que a solidão cai 30%. Como hoje as pessoas se sentem só? E como as pessoas se sentem inúteis, né, em relação ao evangelho, em relação ao reino, em relação a fazer alguma coisa. E ali a gente viu uma estatística que o fato de ler 4 vezes por semana já cai 60%. O fato da pessoa se sentir inútil no trabalho. Isso é o efeito, queridos, da palavra de Deus. Nenhum outro livro gera isso na vida de alguém. E o interessante, queridos, é que nós podemos e temos a oportunidade de vivermos isso constantemente, porque faz parte de quem nós somos a palavra. Ou alguém te apresentou Jesus sem falar da Bíblia? Porque ela faz parte, porque é nela que nós vamos crescer e ser edificados e vamos aumentar aquilo que Deus tem para nós. Mateus capítulo 4, versículo 4, a gente vai ler alguns textos relacionados a isso. Se você quiser, pode estar anotando. Jesus aqui está na tentação, no momento da tentação. Ele foi ao deserto, e a palavra deixa isso clara, Jesus foi ao deserto para ser tentado, e ele se preparou 40 dias, ele estava jejuando, e a primeira afronta que Satanás vem sobre ele, qual é, vocês lembram? Transforme essas pedras em pães, você está com fome. Qual é a resposta que Jesus dá? Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Palavra é sustento. Jesus está fazendo uma comparação. Ele está falando, olha, eu posso estar com fome, mas não é o pão que me alimenta, é a palavra de Deus. Sustento para nós. Palavra de Deus é sustento para nós. E sabe, irmãos, olhando para essa pesquisa que foi feita, eu creio, ele não fala isso, mas eu creio que 80%, 90% dos problemas que a gente acha que é um bicho de 7 cabeças não teríamos se a gente tivesse relacionamento constante com a palavra. Com certeza absoluta seríamos uma igreja muito mais saudável, muito mais intensa, muito mais vívida. E irmãos, eu creio que de uma forma muito mais poderosa e certeira o Espírito Santo agiria nas nossas vidas, porque Ele usa a palavra em nós para desenvolver a fé. Então Jesus está falando, olha, eu posso estar com fome, 40 dias eu estou aqui, mas não é o pão que me sustenta, é a palavra. João capítulo 17 mostra uma outra característica do Evangelho. João capítulo 17, abre comigo, por favor. Versículo 17, aqui é a oração de Jesus, né? Jesus está orando, falando com o Pai em relação ao momento que iria viver logo em seguida. E aí no versículo 17 ele usa essa expressão: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Mateus 4:4 fala que a palavra é sustento. João 17:17 fala que a palavra é a verdade.
E é interessante, irmãos, que constantemente, quando Jesus ia ensinar, ele falava, em verdade vos digo. Sabe o que ele está dizendo em relação a essa expressão? Ele está falando, olha, o que eu vou dizer a vocês é verdade absoluta. Nós estamos estudando João na segunda-feira e a gente começamos o capítulo 10 ontem e a gente entrou no quarto eu sou. Jesus fala 7 eu sous no Evangelho de João. A gente entrou no quarto eu sou ontem. Em todos os eu sou ele vai falar, em verdade vos digo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Ele está falando, existe... quem sabe uma suposta verdade, mas o que eu vou falar para você é uma verdade absoluta. E irmãos, o Evangelho nas nossas vidas é verdade absoluta. Quando eu e você nos dedicamos a ler a Palavra de Deus, quando nós nos dedicamos a entrar mais em comunhão com as Sagradas Escrituras, nós estamos adentrando a vida da verdade. E isso é tão valioso, porque nós não conseguimos, quando a gente tem relacionamento com a palavra, nós não conseguimos mais viver na mentira. A gente fala sobre características de identidade, que nós precisamos nos conhecer cada vez mais, e é uma questão legítima que nós precisamos ter. Agora, irmãos, quem vai te revelar quem você é a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais você vai ver o que Deus fez de você. Quanto mais você tiver relacionamento, mais você vai entender. Porque a palavra é a verdade sobre o que você é. É a transformação verdadeira daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ela não é uma opção. Eu li um livro algum tempo atrás, que o título era Simplesmente Boas Novas. E o escritor, um teólogo bem conhecido desse tempo, ele fala que o Evangelho, a palavra de Deus, ela não é uma sugestão. Ela não é um conselho bom que a gente tem. Ela é uma verdade absoluta. Ela é uma notícia que aconteceu e que vai acontecer. Ela não é algo que precisa se ficar tendo provas ou não. Ela é uma certeza absoluta. Só que muitas vezes, irmãos, nós não estamos confiando na palavra de Deus, claro, porque não temos muito relacionamento com ela, mas porque em muitos casos nós duvidamos daquilo que ela ensina. Nós questionamos se realmente vai dar certo na minha vida aquilo que a palavra está falando. E nós ficamos um pé atrás, não, vamos ver, né? E aí a gente não consegue entrar para valer, porque nós não trazemos o nosso coração completamente aquilo que é a verdade absoluta. Em verdade vos digo. E é por isso, irmãos, que nós temos uma grande quantidade de pessoas que vivem um evangelho superficial. E quando começa a apertar o evangelho, essas pessoas espanam. Nós conseguimos ver, nesse período que tivemos de pandemia um tempo atrás, que nós até conseguimos conviver um tempo sem comunhão. Agora, sem palavra, não dá. Porque ela é o nosso sustento e ela é a verdade sobre nós. Hebreus capítulo 4. Abre comigo, por favor, sua Bíblia. Versículo 12. Amém? Todo mundo achou? A palavra fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração do homem. Preste atenção na forma que o escritor traz o valor ou o poder, o efeito que a palavra é, ou a palavra tem. Primeiro, ele fala que a palavra é viva. O que significa isso, amado?
que significa que a palavra é viva? Quando você lê esse texto, você pensa no quê? O que você entende? Ah, ela é viva. O que é uma coisa viva, irmãos? Que não está morta, que ainda faz, que ainda atua, que ainda tem efeito, que ainda está desenvolvendo, que ainda está agindo. A palavra de Deus não morre, ela vai continuar para sempre. Pode se passar os tempos que for, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então a palavra de Deus não é uma coisa do passado. A gente não precisa rever a Escritura para ver e incluir algumas coisas novas. Não, ela é a palavra de Deus. E ela é viva. E quando ela fala sobre ser viva, ela está falando sobre uma ação constante na nossa vida. E é interessante que Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz e nos deu vida. E essa vida vem como, irmãos? Através do relacionamento com Ele. Ele é o verbo, é através do relacionamento com a sua palavra. Eu consigo aumentar, eu consigo melhorar a minha vida, e a vida que Ele tem me dado é uma vida em abundância, e eu vou desfrutar disso também aqui, mas na era vindoura. Eu preciso entender que é a palavra de Deus que vai melhorar isso cada vez mais. Então, irmãos, enquanto o meu conceito não mudar de que a Bíblia é apenas um manual que eu preciso, de vez em quando eu uso, que eu deixo lá, né, naquele suporte de Bíblia bem bonito, dourado, aberto no Salmo 91, enquanto eu não entender, irmãos, que a Bíblia precisa ser lida e estudada, e eu preciso refletir nela todos os dias, eu não vou conseguir absorver o que Deus tem. Porque ela, para muitas pessoas, é apenas um amuleto. Sabe o amuleto da sorte? Tipo, hoje eu vou usar essa camisa porque ela dá sorte. Tipo, eu vou tocar, né? Tem muita gente que diz, eu vou tocar essa música porque essa música faz acontecer. E tem muita gente que entende o evangelho desse jeito. Desculpa, a palavra, a Bíblia, entende desse jeito. A Bíblia é um amuleto, né? Não, ela precisa fazer parte das nossas vidas todos os dias. Então, o escritor continua, ela é viva e ela é eficaz. Sabe o que significa isso? Quando ela entra, ela faz. Ela desenvolve o papel a qual ela foi destinada. Ela não é alguma coisa que vai deixar pontas soltas. Ela não é alguma coisa que vai ser necessário outras coisas para implementarem. Não. A palavra de Deus é completa em si mesma. Então ela vai ser eficaz naquilo que precisa ser tratado na sua vida. Além de viva e trabalhar e continuar constantemente trabalhando nas nossas vidas, ela é certeira, ela vai aonde precisa. E é claro, irmãos, que podemos buscar em outros lugares, outras leituras, pessoas que são ungidas por Deus, que edificam as nossas vidas, mas a principal fonte minha e sua precisa ser a palavra de Deus. Nós temos ensinado isso aqui na segunda-feira. Rô está aqui, sabe, né, as irmãs lá atrás. Querido, não vá na conversa de pessoas sem antes analisar a tua Bíblia. Igreja irrelevante é aquela que estuda e medita na palavra e não deixa qualquer coisa entrar no seu coração. Porque a palavra por si só é eficiente. Ele continua, ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, isso aqui é algo sensacional em relação à palavra de Deus. Ela é viva, continua trabalhando, ela é eficaz, ela é completa em si mesma e ela traz discernimento sobre as nossas vidas. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A gente está falando de uma época aqui que existiam muitas guerras. Roma dominou essa região toda em que eles estavam aqui e os soldados andavam armados. E, irmãos, a armadura de um soldado romano era maravilhosa, era uma coisa resplandecente, porque eles não aceitavam que fosse de qualquer jeito. E as espadas deles eram espadas que chamavam a atenção.
E a espada de 2 gumes, eu não sei se você entende isso, mas a espada de 2 gumes é aquela que corta para os 2 lados. E ela é tão afiada que ela consegue separar os nervos, que ela consegue ser milimétrica no seu corte. E aí a comparação do escritor vem trazendo um entendimento de que a palavra de Deus ela é tão certeira quando ela entra, que ela consegue discernir inclusive as tuas intenções, inclusive os teus pensamentos. E isso é interessante, irmãos, porque o pessoal vivia numa cultura de que o pecado era aquilo que era feito. O pecado é aquilo que a pessoa faz. E aí Jesus vem e traz um outro conceito em relação ao pecado. Vocês lembram quando Jesus está ensinando o Sermão do Monte, ele fala assim, porque qualquer um que olhar para a mulher do próximo com intenção errada no coração ele fez alguma coisa? Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela consegue entrar até nas intenções do homem para trabalhar e mudar as intenções que o homem tem. Então, irmãos, a gente não está falando de um livro qualquer. A gente não está falando de uma leitura que a gente, olha, que é chata, é legal, que é difícil, que é fácil. A gente está falando sobre um posicionamento de vida que gera uma transformação tão grande, que até aquilo que ninguém sabe, mas a gente tem intenção muitas vezes de fazer, a Bíblia trata. A palavra trata. Consegue entender isso, amado? É esse discernimento que Hebreus está trazendo para nós. Ela continua trabalhando, ela é completa e ela é certeira, ela vai aonde precisa. Então, às vezes, você pode estar pensando assim, mas eu tenho um problema, mas a Bíblia não fala nada disso. Vai lá ler para você ver. Deus vai entrar nesse problema de uma forma tão certeira que você vai ficar assustado. Então, irmãos, eu preciso ter relacionamento com a palavra. Eu não posso aceitar uma vez por semana. Não é só quando a gente pede para abrir aqui. Eu não posso aceitar 2 vezes por semana. Eu preciso, como a gente viu nessa estatística, no mínimo 4 vezes por semana. E procurando mais. Porque eu quero falar um pouquinho com você o que a palavra faz nas nossas vidas. Então, olha só. Abra Tiago 1:22. Tiago 1:22. Qual a instrução que Tiago está dando em relação à palavra? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem à lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só o que o texto está falando. Eu não posso aceitar ser apenas um ouvinte da palavra, eu preciso praticar. Esse exemplo, irmãos, para nós é um pouco difícil de entender quando ele fala de alguém que olha no espelho e logo se esquece, mas ele está falando de um período, de uma época em que não tinha espelho assim, todo lugar que você vai, você vê um espelho. Inclusive pessoas que estavam se arrumando para as festas, iam para a casa de alguns vizinhos que tinham lá, quem sabe, um prato de metal que pudesse refletir. E, irmãos, não era um espelho como a gente tem hoje. Hoje a gente tem espelho no guarda-roupa, tem espelho na geladeira, tem espelho em todo lugar da sua casa. Você não cansa de se ver. Mas nessa época em que ele está falando, era algo raro. Algumas pessoas iam para poder se lembrar de como elas eram, iam para a beira do rio para poder se ver.
porque não era como hoje é. Então o que ele está falando é sobre alguém, ele está falando, olha, o ouvinte da palavra é alguém que logo, logo se esquece quem é, e ele não consegue por si só trazer essa identidade para fora. Mas aquele que é praticante, esse vai ser bem-aventurado em tudo que fizer, porque ele não vai se esquecer. Porque aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é só alguém que tenta ficar se lembrando de quem é, ele tenta se lembrar da sua identidade, ele tenta se lembrar de quem ele é em Deus. Agora, alguém que pratica, tem certeza, ele sabe quem é. Então, quando o Tiago está falando sobre isso, ele está falando sobre o fato de que a palavra precisa entrar nas nossas vidas. Agora, querido, fazer uma pergunta para você. Tem como entrar a palavra sem ter relacionamento com ela? Não dá, não tem como a gente se encher do Evangelho, não tem como a gente se encher mais e mais da palavra sem que a gente leia, sem que a gente tenha tempo de meditação, tempo de leitura, tempo que a gente pare e absorva aquilo que a palavra tem feito e tem estabelecido sobre as nossas vidas. É por isso, irmãos, diante daquela pesquisa que a gente viu, que o efeito é quase zero de alguém que não lê, de que não pratica, de alguém que lê uma vez por semana. E eu vou dizer uma coisa para você, é uma questão cultural brasileira, pela forma que nós somos catequizados, sabia? O fato de você não ter relacionamento com a palavra. Porque como que era antigamente? Antes da reforma protestante, como é que era? Era um cara que lia, né? Era o padre, era o bispo da igreja que lia. Ele lia o que ele queria, da forma que ele queria. Aí vem um maluco e ele começa a falar, cara, todo mundo precisa ter acesso a essa palavra, porque Deus quer falar com todo mundo. E hoje em dia, irmãos, parece que as coisas se inverteram, parece que a gente está querendo de volta que alguém leia para nós, né, que alguém fale para nós. A gente fica assim, poxa, mas... E você vai, irmão, você vai nas livrarias aí, e você vê que tem 1 milhão de versão de Bíblia diferente, de cor diferente. Tem Bíblia em gibi, tem Bíblia em mangá, tem Bíblia para adolescente, tem Bíblia para jovem, tem Bíblia para criança que nem nasceu ainda. Tem um monte de Bíblia diferente. Mas a gente ainda continua fora da cultura da leitura da Bíblia. Você chega lá, a pessoa tem 7, 8, 9 Bíblias lindas, todas guardadas. Qual é o efeito que ela vai ter se a gente não tiver a oportunidade de ler e praticar aquilo que ela está fazendo? Salmo 119. Abre comigo, por favor. Salmo 119. Sabia que Salmo 119 é o mais comprido da Bíblia, irmãos? Ah, que legal. E qual é o mais curto? 117. Salmo 119, verso 105. Se alguém puder, leia, por favor. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus passos, ela é luz para os meus caminhos. Agora vamos lá. Você acha que o salmista aqui está falando sobre os caminhos dentro da igreja? Ele está falando assim, olha, a tua palavra é lâmpada para os meus caminhos do ministério. É isso que ele está falando? Não, ele está falando sobre a vida. Ele está falando, a tua palavra é lâmpada e ela ilumina os passos que eu tenho que dar. Isso significa que ela traz clareza, direção, isso significa que ela nos mostra onde precisamos e devemos ir. Então, irmãos, eu estou trazendo para vocês versos simples, mas são muito simples de se entender aquilo que a palavra é e precisa ser nas nossas vidas. Mas eu e você precisamos trazer essa essência para dentro de nós. Porque muitas pessoas hoje estão andando no escuro dentro da igreja porque não entendem que aqui está a lanterna.
E elas estão batendo cabeça, elas não sabem para onde vão, não sabem o que faz, e elas tentam uma coisa, tentam outra coisa, até que desiste e sai. Por quê? Porque, na verdade, nunca entenderam que a luz está aqui. Aquilo que traz o resplandecer para que a gente possa ver, para que a gente possa entender, para que a gente possa viver cada vez mais. Mesmo Salmo 119, versículo 11. Salmo 119 todo fala sobre a palavra, né? Sobre a lei de Deus. Versículo 11, olha só o que está escrito no versículo 11. Alguém lê, por favor. Olha só, irmãos, aqui a forma que o salmista ressalta o valor que a palavra tem nas nossas vidas. Muito legal essa versão da Kirli. Escondi a tua palavra no meu coração. Guardo no coração as tuas palavras. Para quê? Para quê? O que está escrito aí? Para não pecar contra ti. Eu guardo a palavra no coração para que eu não viva uma vida separada de Deus, porque o pecado é aquilo que me separa de Deus. Eu guardo no coração a tua palavra para que não viva uma vida de erros. Eu guardo, eu protejo, eu escondo a tua palavra no coração para que eu não seja alguém que vá te entristecer. É mais ou menos isso que o salmista está falando. Eu guardo no coração as tuas palavras para que eu não viva uma vida no pecado. E é interessante isso, irmãos, porque quem é que convence a gente do pecado? O Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Pedimos perdão através do sangue de Jesus, amém? Processo de redenção. Pedimos perdão através do sangue de Jesus. Agora, qual é o segredo para não voltar a viver pecando? Guardo no coração as tuas palavras para não viver pecando, para não pecar contra ti. Aqui ele está falando sobre alguém que já teve um recomeço, alguém que já encontrou Jesus e está vivendo uma vida nova. Então qual é o segredo, qual é a pegada para a gente não viver mais uma vida de pecados? Guardar a palavra no coração. Isso significa que a Bíblia protege a tua salvação, amado. Sabe, às vezes você fica com essa dúvida, eu sou salvo, eu não sou salvo? É claro que isso vai ser tudo determinado no fim dos tempos, quando a gente for prestar contas de tudo que a gente fez. Mas a Bíblia traz segurança para aquele que é salvo não viver uma vida no pecado. Josué capítulo 1, versículo 8. Abre lá, amado. Vamos ler o 7 e o 8. A palavra fala assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Qual é a direção que Deus está dando a Josué quando ele chama Josué? Josué foi um dos maiores guerreiros que houve na história de Israel. Qual é a direção que Deus está dando? Rapaz, você fica naquilo que eu dei para Moisés. Você permanece na palavra. Você não pensa nem em ir para a direita e nem ir para a esquerda. Você continua na palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. Fala dessa palavra todos os dias. Leia essa palavra todos os dias. Viva essa palavra todos os dias para que você não se esqueça.
A forma que ele traz, queridos, é interessante porque ele fala, medite nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Sabe qual a direção que Deus está dando para Josué aqui? Leia a Bíblia, para que você faça tudo o que está escrito nela. Irmãos, vamos parar para pensar um pouco aqui. Eu já estou terminando, só falta mais um texto. Vamos parar para pensar. Sabe como que você vai aprender a lidar com o perdão na sua vida? Através da palavra. Porque se eu vou ao Evangelho, se eu vou à palavra, entendo que a palavra é Jesus e Ele está ministrando o meu coração, e eu cuido para fazer tudo o que a palavra está pedindo para que eu faça, para que eu viva a vida conforme o Evangelho deseja, você acha que tem como viver errado? Você acha que existe mínima possibilidade de Deus errar naquilo que Ele está falando e você viver uma vida desgraçada? Por isso que o texto termina falando, e serás bem sucedido em tudo que você fizer. Por quê? Porque a palavra é teu norte, porque você vai trazer essa essência ao seu coração, e o fato de você meditar, e irmãos, é interessante isso, porque o porquê meditar? Para que você cuide e faça tudo o que a palavra está dizendo. Às vezes a gente fala assim, você precisa meditar na palavra, a gente precisa meditar na palavra, a gente vai ler um texto daqui a pouco que fala sobre meditar na palavra, aí a gente fica legal, medita na palavra, mas para quê? Esse texto tem a resposta, para que eu observe tudo o que ela fala, e viva tudo o que ela fala. Vou dizer uma coisa para você, irmãos, quando você procura viver o Evangelho, procura viver a palavra, você vai desejar viver aquilo que Jesus trouxe e traz para a sua vida. Esse zelo se chama, sabe como que é o nome desse zelo? Santidade. Esse zelo em você meditar na palavra dia e noite, para que você cumpra tudo o que está escrito nela, se chama santidade. É a vida plena em que você busca viver aquilo que o Evangelho está falando. Se algo ali na tua vida está fugindo daquilo que a palavra é, Deus vai tratar. Porque é a direção que Ele está dando para Josué. Te pergunto, Josué foi um vencedor? As conquistas que Josué teve foram todas praticamente milagrosas. Ele estava lutando contra 5 reinos diferentes. Estava vencendo a batalha, o pessoal começa a fugir, desmorona um morro lá, começa a cair pedra, mata um monte de gente, para ele poder ter a vitória. Por quê? Porque ele decidiu seguir aquilo que Deus havia dado a Moisés, cuidando para que não fizesse aquilo que a palavra condena. E último texto para a gente encerrar, Salmo 1. Salmo 1. Amém? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha só o que o texto está falando. Bem-aventurado é aquele que não fica de conversinha fiada, que não fica seguindo qualquer pessoa. Bem-aventurado é aquele que não fica sentando em qualquer roda para conversar qualquer coisa. Não. Bem-aventurado é aquele que tem princípio e valor e medita na palavra do Senhor constantemente. O texto aqui está falando sobre uma essência de valores, ele está falando sobre primórdios, ele está falando sobre princípios, ele está falando, olha, você precisa entender que tem muito mais valor alguém que medita na palavra do que alguém que se assenta na roda de quem seja.
E é interessante que ele traz uma essência absurda em relação ao valor que a palavra precisa ter, porque ele usa a palavra prazer. Antes tem o seu prazer. Vou te fazer uma pergunta, querido. Você acha a palavra de Deus prazerosa? Vai chegar um nível que você vai achar, mas no começo, sabe quando você está com birra no teu coração, e a palavra chama você de criança, chama você de alguém que toma leite, que já é tempo de você estar maduro, pelo tempo que você está desenvolvendo a tua fé, mas você está cheio de mimimi, não é gostoso. Ou quando você está com uma dificuldade de alguém, e a palavra chega e fala assim, se alguém vier e fizer mal para você, faça ele levar a outra coisa. Se alguém vier e te dar um soco na cara, ofereça outra face. Você não precisa ter razão. Você precisa se parecer com Jesus. Então, a princípio, a palavra de Deus não é prazerosa, mas a gente está lendo aqui uma expressão em que o salmista fala, ele tem o seu prazer. Sabe o que significa isso? Que a maior fonte de alegria, é aquilo que mais traz paz, é aquilo que mais traz festa ao coração dele. Ter o prazer na lei do Senhor significa que a palavra de Deus, que a lei do Senhor, a palavra, ela é a maior fonte de graça e alegria que a gente tem. Isso é ter o prazer na lei do Senhor. Ter o prazer na lei do Senhor é a pessoa que se dedica e se compromete a viver aquilo que a palavra está falando. E olha, irmãos, eu não falo isso por uma questão condenativa, tá? Não é uma questão assim de, nossa, não. Mas, queridos, a gente vê hoje a fragilidade da igreja por falta de relacionamento e falta de ter prazer na lei do Senhor. Porque hoje, irmãos, o que tem de gente procurando versículo para defender pecado é um negócio absurdo. Não, porque tal texto lá fala isso, ó, então é uma base para mim poder continuar nesse pecado aqui. Ter prazer na lei do Senhor é morrer mais e mais para você mesmo, para que a palavra seja viva em você. Ter prazer na lei do Senhor é você diminuir cada vez mais para que Ele cresça. Irmãos, isso é ter prazer na lei do Senhor. E Ele fala, e medita nela dia e noite. Sabe o que significa isso, irmãos? Não tem hora para se ler a Bíblia, é constantemente. E quando eu falo de ler a Bíblia, eu não estou falando simplesmente de você pegar e ler, eu falo sobre você ter relacionamento constante. Amado, faz um teste na sua vida, por favor. Amanhã cedo, você pega um texto, eu vou pegar um exemplo para você, eu já vou te dar. Salmos 23:1, todo mundo conhece, tá? E aí você passa o dia inteiro pensando nesse texto. Você vai ver que na hora que você quer dar uma buzinada no trânsito, você vai falar, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O teu coração já vai acalmar. Você vai ver que na hora que você quiser manifestar, sabe, aquela fera que está dentro, você vai pensar, o Senhor é o meu pastor. Medita na palavra dia e noite. Esse é o efeito que a palavra tem nas nossas vidas. Irmão, você está passando uma dificuldade? Cita a Bíblia para a tua dificuldade. É verdade, o dia que você tiver um problemão para resolver, situação grave, drástica, você chega e fala assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você vai ver quanta paz vai entrar no teu coração, irmãos. Porque a palavra de Deus é a nossa vida. E nós precisamos aprender a confiar nela dessa forma. Prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Então, irmãos, faça isso amanhã. Tá bom? Aí na quinta-feira, você pega outro texto e faça isso o dia todo. Pega texto fácil, pega Jesus chorou. Você vai virar chorão, você vai ver. João 11:35. Mas eu estou te falando uma questão de você ruminar aquilo, de você ficar pensando. E, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu vou dizer isso assim, tá? É uma tese. Mas você vai ver o tanto de prova que você vai passar em relação àquilo que você está lendo. Porque eu preciso ser mais manso e humilde. Aquele dia vai ser, olha... E você vai estar repetindo, porque eu preciso ser mais manso e humilde. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde.
é assim que é meditar na palavra dia e noite. É nesse contexto que eu consigo viver o que o versículo 3 fala. Porque o versículo 3 fala assim: aquele que tem o prazer na lei do Senhor e na lei medita dia e noite, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Sabe o que significa isso? Ela tem a quantidade necessária de nutriente para ser forte, para ser produtiva, para ser grande. Então, ela é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, no tempo certo, dá o fruto. Não é nem antes para desanimar, não é nem depois, é no tempo certo. É a pessoa que está pronta para aquilo que Deus tem para fazer na hora certa. É aquela pessoa que muitas vezes vai te procurar no seu trabalho ou no meio em que você está e vai falar: rapaz, eu estou com um problema, eu preciso de ajuda. Eu sinto que você pode me ajudar. Você está pronto, o fruto vai se manifestar, porque você medita na palavra dia e noite. Lembra da estatística do cara? A coragem em se falar do evangelho aumenta 200% em alguém que lê a palavra constantemente. E aí ele termina falando assim: cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. Irmãos, essas características são de alguém que tem prazer na palavra e medita nela dia e noite. Não é prazer na adoração, não é prazer é na palavra, porque a adoração vem junto com a palavra. Amém, irmãos? É só um exemplo, tá? Mas existem outros aspectos. Então, irmãos, eu e você precisamos trazer isso para as nossas vidas. Todos os versículos que eu li aqui são versículos simples que falam sobre a palavra. Qualquer pesquisa no Google que você fizer vai dar esses versículos para você. Qual é a palavra? O que a palavra de Deus representa? Versículos sobre a palavra de Deus. Isso aqui. Então, irmãos, é muito simples se entender. Agora a gente precisa ter coragem de praticar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, grande, perfeito em todos os Teus planos, não há erro em Ti, Pai. Nós Te exaltamos sobremaneira nas nossas vidas, nesse lugar, porque entendemos que o Senhor é o nome que está acima de todo nome. O Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é a razão da nossa existência, Pai. É aquele que nos limpa, aquele que nos salva, é aquele que nos perdoa. E diante disso, Pai, nós entendemos e estudamos um pouco hoje, compreendemos um pouco do valor que a Tua palavra tem e precisa ter nas nossas vidas. E eu te clamo, Senhor, para que ela entre, cada versículo que foi lido, não é aquilo que eu falei, mas é cada texto que o Senhor nos deu, cada versículo que foi lido, possa entrar em nossos corações, como uma semente boa caindo numa terra fértil e possa vir a dar frutos, Pai. Frutos de vida, porque nós cremos, Senhor, que a palavra bem alocada, a palavra bem colocada nas nossas vidas, transforma as nossas famílias, transforma o local onde a gente trabalha, transforma os nossos amigos, relacionamentos que nós temos. Então nós entendemos que a transformação vem através do Senhor em nós, da Tua palavra fazendo efeito em nós. Então, Senhor, que o Senhor venha poderosamente sobre a palavra que já está em nós e que nós possamos nos dedicar a absorver muito mais daquilo que o Senhor tem. Em nome de Jesus, amém.